gente entra aqui nas 8 vias. Veja só. Dúvidas sobre a real existência de Buda. Assim como alguns críticos duvidam da existência de Sócrates e do próprio Jesus Cristo, também duvidam da existência de Siddhartha Gautama. Um indianista francês, Senart, fez de Buda o herói de um mito solar. Buda nasce de Maya, palavra que significa ilusão ou miragem, como o sol sai das trevas. Sua mãe morre pouco após seu nascimento. Na página 12, hein? Pouco após seu nascimento. Como a escuridão desaparece pouco depois do nascer do astro. Ele vence o demônio, leva uma existência vitoriosa, faz girar a roda da lei, a roda do Dharma, né? A roda da lei. Como o sol triunfa das nuvens, eleva-se, faz girar no céu seu disco resplandecente. Declina como o sol decai no horizonte. As chamas da fogueira em que termina sua existência são os últimos raios do sol se deitando. No entanto, outros estudiosos acreditam na história, na historicidade, na verdade, né? Na historicidade de Buda. Então, o que o cara fez aqui, esse francês, Senat? Ele fez da existência de Buda um grande mito, né? Uma grande metáfora, né? Que Buda, na verdade, seria a metáfora aí do homem ideal, né? Do devoto ideal, que conseguiu alcançar o objetivo de se tornar o iluminado e ser um referencial para todos. Então, como se Buda fosse um grande referencial, né? Um grande paradigma. Agora, isso é o ponto de vista desse historiador, o ponto de vista desse estudioso da religião oriental. Na verdade, muitos acreditam na historicidade de Buda, que de fato ele foi um personagem que viveu em um determinado período histórico e que fundou uma importante escola. Ok? Então, temos aí esse ponto de vista. A grande novidade trazida por Buda, página 13. Buda ensina que a vida espiritual como capacidade de conhecer a si mesmo não tem nada a ver com as restrições de casta imposta pelos brahmanes. Isso foi um salto e tanto para a estrutura social da Índia, que aceitou prontamente essa religião tolerante. O que acontece? Durante um tempo, o budismo conseguiu de fato crescer, se expandir e se impor na Índia. O budismo cresceu muito, inclusive na época do rei, um rei chamado Rei Asoka, tá? Este rei promoveu um movimento missionário do budismo. Esse rei, que foi rei da Índia, tá? Ele promoveu um movimento missionário do budismo. Ele financiou missionários para levar o budismo para outras terras. Então, durante o tempo, o budismo, de fato, foi predominante na Índia. E foi, assim, foi aclamado por essas castas inferiores, que foram, vamos dizer assim, recebidos pelo budismo como um grupo de pessoas importantes para o budismo, tá ok? E aí o hinduísmo, né, desses brahmanes ficaram um tanto acuados, rejeitados durante um tempo, mas depois você vai ter um movimento histórico no qual surge o islamismo. Veja, ó, 600 e 700 a.C. Você vai ter na Índia jainismo e budismo. E na Península Arábica, que é próxima, relativamente próxima, você vai ter o advento do islamismo. Você vai ter Maomé, começa a pregar sua doutrina, a ganhar adeptos, tá certo? E ele empreende batalhas, guerras, né, a jihad, e através dessas guerras ele vai tomando regiões, então domina a Península Arábica, né, até que ele vai para o lado da Índia. Aí começa a invadir os territórios indianos, travam-se batalhas, né, muito sangrentas entre os representantes, né, as autoridades, os governantes das províncias indianas, e o islamismo que estava adentrando, né, e impondo sua fé, impondo sua religião. Até que depois de um tempo, novamente, as dinastias indianas conseguem se impor, mas aí você não vai ter mais o favorecimento a um budismo, mas sim a um hinduísmo novamente. Então, quando a Índia consegue se recompor politicamente e fazer uma resistência ao islamismo, que estava tentando invadir, a influência budista, o poderio budista já não está mais em vigor. Você vai ter agora um retorno do hinduísmo. O hinduísmo é que oferece uma frente de resistência importante ao islamismo. E aí você vai ter a formação de um país chamado Paquistão. Paquistão, que é vizinho da Índia, e durante muito tempo esteve em guerra declarada, e até hoje a situação não é acordo de paz, é simplesmente uma situação de intolerância. Então,
para que não estoure uma outra guerra, eles vão se tolerando. Mas a região da Caxemira, que é uma região que divide os dois países, é uma região de constante conflito. E o problema é, cada um tem uma bomba atômica. Então o Paquistão tem uma bomba atômica e a Índia também tem uma bomba atômica. E se encher o saco, eles jogam essa porcaria no outro. Tá certo? Então por isso que eles resolvem falar, não, é melhor deixar ele quieto, porque do jeito que tem um xarope aqui, tem um louco lá. Então, cada um, o remédio de um doido é outro na porta. Então quando o cara vê que o outro é tão louco quanto ele mesmo, ele fala, vou deixar esse cara quieto, porque ele também é capaz de chegar às vias de fato. Então a coisa está equilibrada nesses termos aí. Doutrina. Em seu leito de morte, Buda disse a Ananda, a doutrina e a regra que ensinei e preguei serão teu guia quando eu tiver desaparecido. Essa doutrina faz antes de tudo apelo ao livre exame, à livre experiência do indivíduo, e por isso mesmo distingue-se de grande número de outras doutrinas religiosas. Buda disse, em confiança na razão individual é tão claramente afirmada que o budismo poderia parecer à primeira vista uma filosofia e não uma religião. E no entanto trata-se bem de uma religião, pois o seu fim não é encontrar uma verdade fria, mas salvar almas, diz Buda. Assim como o vasto mar tem um gosto só, o gosto do sal, assim também essa doutrina e esta regra têm um único gosto, o gosto da salvação. Embora alguns veem no budismo somente ética e filosofia de vida, outros veem uma verdadeira religião, pois que um grupo de homens nela aceita determinada distinção entre o sagrado e o profano. São sagradas as 4 verdades expostas no sermão de Benares. Quais são estas 4 verdades, nas quais se resume toda a doutrina? A primeira verdade é sobre a dor. A vida é cheia de dor, pois era assim que Buda pensava. Eis, ó monges, a verdade santa sobre a dor. O nascimento é dor, a velhice é dor, a doença é dor, a morte é dor. A união com o que não se ama é dor. A separação daquele que ama é dor. A não realização de um desejo é dor. Todos os objetivos da afeição são dor. Tá certo ou não tá? Todas essas coisas causam aflições. Então causam... Exatamente. A segunda nobre verdade é da origem da dor. Trata-se do apego às coisas, que conduzem ao sofrimento, cobiça, raiva e ignorância. Tudo isso está contido no desejo de existir ou não existir, que implica no ciclo reencarnatório. O desejo a essas coisas faz com que você entre em contato com toda a dor na qual elas existem. Então, o desejo, primeiro, tudo é dor. Segundo, o desejo a elas faz com que essa dor exista também em você. Quando você não consegue realizar seu desejo, aí você... Exatamente. A terceira nobre verdade é a cessação da dor. A cessação do sofrimento é o mesmo que nirvana. Trata-se de um estado tão elevado e tão sutil que não se pode definir com meros silogismos humanos. Por isso que eu disse, quando você diz que o nirvana é o nada, não é uma definição boa para eles. Tá? Então ele diz, não é que é o nada, é que é o nada, mas também é o tudo. Por quê? É o nada porque você não tem mais necessidades, é o tudo porque você está plenamente realizado. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. É o nirvana. Mas será que o Buda não quis imitar Cristo? Porque Cristo também tinha tudo para ser um... Sabe qual é a questão? Não é porque uma ideia é semelhante à outra que necessariamente elas estão se imitando. As duas ideias podem surgir com alguns aspectos... Sim, elas podem surgir com aspectos semelhantes em lugares diferentes. Então, em algumas questões, eles chegaram a conclusões semelhantes. Ele marcou o palácio tudo para ser pobre. Por isso que no começo da aula eu coloquei aquela máxima, toda verdade é verdade de Deus. Se o cara chegou à verdade em relação a alguma coisa, ele teve um pensamento iluminado. Então aquilo que é verdade não é porque saiu da boca de Buda que é mentira. Se é verdade, é verdade. Agora foi Buda que disse. Agora não é por isso que eu aprovo todo o budismo. Esse aspecto é verdade. Não tem problema com isso, né? É por isso que é importante estudar a heresiologia, para a gente amadurecer. Porque tem muitas pessoas que têm um verdadeiro pavor, né? Olha, nossa, mas aquela religião, mas disse uma verdade. Não, mas eu vou dizer que é mentira, porque... Não, meu irmão, por que esta infantilidade? Por que esta imaturidade? O Buda Deus disse algumas coisas verdadeiras? Sim. Existe algumas verdades no confucionismo? Certamente. Mas não é por isso que eu aprovo ele totalmente. Então, tem algumas verdades, sim. A quarta nobre verdade é o caminho que conduz à cessação da dor. Trata-se do caminho que conduz ao nirvana. Pensamento certo, entendimento certo, linguagem e ação certa
e, enfim, modo de viver desprovido de qualquer desejo, seja nessa vida ou na outra. Nesse plano não se vive para si, mas para os outros, não apenas no sentido objetivo, mas sobretudo no sentido subjetivo. A verdadeira benevolência no caso, né, é uma disposição de alma mais importante que qualquer dádiva material. Aquele que de manhã, ao meio-dia e à noite realiza apenas um ato de benevolência em seu coração, obtém mais vantagens que aquele que faz, ó monges, de manhã ao meio-dia ou à noite, cada vez um presente de 100 vasos de alimento. Benevolência é melhor do que essas práticas ritualísticas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, eles chegaram à mesma conclusão. Se puder, faz crente, né? Em alguns aspectos, né, poderia ser um bom crente. Só faltou aceitar Jesus como Salvador. Ia dar um bom crente. Veja só. Olha os 8 caminhos aí, ó, da roda do Dharma. Significado: a roda do Dharma tem 8 raios, que representam o nobre caminho. O caminho óctuplo, né? 8 vias, que são os 8 passos para conseguir a iluminação. São eles: correta compreensão, correta postura mental, o correto modo de falar, a correta ação, o correto modo de vida, o correto esforço, a correta atenção e a correta concentração. Esses foram os primeiros ensinamentos de Buda aos seus discípulos, depois de vários dias meditando, apontado por ele como o caminho do meio. A roda do Dharma conduzia seus seguidores à serenidade, à visão interior, à iluminação e à plenitude, que no budismo se chama Nirvana. Observamos que a roda do Dharma se compõe de 2 círculos. O maior representa o Sansara, aquele no qual todo mundo está preso, né, pelas leis kármicas. Ele vai sair do Sansara e vai vir até o Nirvana. Sansara, ou a roda dos renascimentos, na qual estamos aprisionados. O menor simboliza o Nirvana, quando se encontra a libertação final e definitiva do sofrimento e quando teremos a felicidade eterna. A roda do Dharma não tem uma representação única, pois seu desenho foi mudado conforme o budismo se espalhava na Ásia e no mundo. Então temos aí esse símbolo que é muito importante para o budismo, as 8 vias e as 4 verdades que eu acabei de ler. Esse nirvana aqui do Buda é quando você para de sofrer, chega num nível que não tem mais sofrimento, que seria a nossa salvação do Bingo. céu. Exatamente. Aí para eles é a autorrealização. Então você anulou-se totalmente, você não tem mais nenhuma necessidade, você está planificado. Para nós é chegar até próximo do nosso Deus. Então ele, como o budismo, ele é o seu próprio Deus, então ele não está buscando chegar até Deus, ele é o Deus. Então ele vai se autorrealizar. Quando ele estiver autorrealizado, pronto, ele está no seu nirvana. Nós estamos caminhando para próximo do nosso Deus. Quando chegar no céu, aí teremos plenitude. Seria uma nirvana. Seria um nirvana mesmo. Agora, para eles é em si mesmos. Para nós é em relação a Deus. Veja só. A expansão do budismo. Os ensinamentos do Buda foram transmitidos pela primeira vez fora da Índia, no Sri Lanka, que é uma grande ilha que fica ao sul, chamada Ilha de Ceilão também. Durante o reinado do rei Asoka, que eu falei aí, 272 a 232 a.C. Na China, a história registra que 2 missionários budistas da Índia chegaram na corte do imperador Ming no ano 68 d.C. e lá permaneceram para traduzir textos budistas. Durante a dinastia Tang, 602 a 664 d.C., tá ok? Um monge chinês, Hsuan-tsang, cruzou o deserto de Gobi, que é um deserto gigantesco que tem na China, até a Índia, onde reuniu e pesquisou sutras budistas. Ele retornou à China 17 anos depois com grandes volumes de textos budistas e a partir de então passou muitos anos traduzindo-os para o chinês. Olha a difusão do budismo, né? Tanto através dos missionários do rei Asoka, quanto através desses budistas chineses, né, que foram bem dedicados aí na tradução de textos. Inclusive o budismo entrou forte na China, no Japão, na Tailândia, né, no Ceilão, que é o Sri Lanka, né, de hoje. É na Índia ou no Japão? É na Índia, é num território ao norte, que na verdade hoje nem é Índia, é Nepal. Os países do Nepal,
ele é assim, um país que está quase totalmente ligado ao Himalaia, que é onde está o Monte Everest, né? O Monte Everest é a cadeia de montanhas do Himalaia. E aí, em volta do Himalaia, é o Nepal, que é esse país. É um país assim, pequeno, pobre, né? E muito ligado a essas tradições budistas, essas religiosidade oriental. Então é um país que vive muito das peregrinações, pessoas que vão para lá, e de agricultura básica. Não são países pobres, tá? Então ele nasceu no o que hoje é o Nepal, que na época era a Índia. A Índia dominava toda a região lá. E aí de lá os missionários levaram o budismo para vários lugares, inclusive o Japão. No Japão o budismo é muito forte lá. O budismo ele no Japão ele casou muito com a personalidade japonesa, do shintoísmo, do orgulho próprio, dessa moral, tá ok? Então o budismo casou muito bem com o espírito, né, do japonês. E o Japão, a gente vai ver aqui ainda hoje, no Japão tem o budismo e o shintoísmo. Aí o shintoísmo, que é a religião natural deles, não exclui a possibilidade de você adotar também o budismo. Então é o problema dessas religiões orientais. Eles são sincretistas. Eles não vêem problema em você professar um e outro. Agora o que acontece? Se o cara é budista Theravada, ele não acredita nos deuses do hinduísmo. Se o cara é budista Mahayana, que é um caminho mais light, vamos dizer assim, ele até pode, sabe, interagir com essas outras religiosidades, outros deuses, ele não vê problema nisso, tá ok? Então se o cara é um budista mais exagerado, né, mais fanático, ele despreza todas essas outras religiões. Se o cara é um budista mais light, às vezes ele está numa religião e outra. Ele é shintoísta, mas também é budista. Ele adora Hare Krishna, mas também interage com algumas verdades budistas. Ele é cristão, mas também gosta de aquela estatuazinha do Buda no arroz, põe uma moeda e acende um incenso para ele, porque um gato e tal, não tem problema, né? E aí ele vai misturando uma salada de religiões. Sincretista. Ele vai na missa, mas depois dá uma passadinha no terreiro e pega um livro daqueles caras Seishonoye, que a gente vai ver mais pra frente, mas também vai na pentecostal, expulsa os demônios, aí depois pega os demônios de novo no terreiro. Então ele faz uma mistura terrível. Coisa confusa mesmo, coisa bem confusa. As 8 vias, que eu já falei para vocês aqui, eu já fiz a leitura. Vamos adiante. Níveis de consciência. Então, como é que o cara ele vai ascendendo nos estágios aí de desenvolvimento? Primeiro estágio, chama-se dhyana, concentração, coração sereno, isento de pensamento aplicado. Terceiro estágio, a mente equilibrada, em atenção consciente, alegria. Então ele vai se livrar, aquele pensamento que estava preso a alguma coisa, ele vai se libertar disso. Então ele vai começar agora um processo de ascensão, de libertação, né, e passa para o segundo estágio, isento de pensamento aplicado. Terceiro, a mente equilibrada em atenção consciente. Quarto estágio, nem doloroso nem prazeroso, na total pureza da mente atenta. Então ele está cada vez mais se livrando daquilo que o afeta, né? Ele não é mais afetado pelos sentimentos que estão à sua volta. Pelo menos ele diz, né? A visão da iluminação de Buda. Então, se ele diz que ele está fazendo isso, quem sou eu para duvidar? Dúvidas sobre a resistência de Buda, já li para vocês. O mapa que mostra a expansão do budismo. Começando na Índia, ali ao norte, a setinha verde é o budismo Theravada, que é o mais antigo e é o mais radical. A vermelha é uma Mahayana, a vermelha, ela vai mais longe, ela se expande mais. É um budismo mais leve. E a terceira é o Vajrayana. Esse budismo Vajrayana é o budismo tibetano. Quem já ouviu o Dalai Lama? Dalai Lama. Aquele japonês de óculos com a roupa vermelha e amarela. Dalai Lama. O Papa já trocou uma ideia com o Dalai Lama e tal. Então, o Dalai Lama é o budismo no Tibete. Tibete é uma província chinesa, na verdade um território independente, mas é mantido debaixo da autoridade chinesa, e o budismo chegou forte lá, e é o que acontece, esses caras do Tibete desenvolveram um budismo característico deles. Então no Tibete,
você tinha religiões animistas e totemistas, religiões básicas, de tribos, né, tribais. Adorava madeira, rios, espíritos, né, esse tipo de religiosidade básica. Aí o budismo entra lá e interage um pouco com isso. Então não vai ser um budismo Theravada, né, aquele budismo da raiz budista. Vai ser um budismo um pouco misturado com este conceito, né, de religiosidade tribal. Então um budismo Vajrayana, budismo tibetano. Aí a expansão deles. Veja só, aqui eu não vou ler, que eu já li, eu já passei para vocês. A gente vai entrar no Zen Budismo daqui a pouco, que é esse que eu acabei de explicar. O Zen Budismo é o japonês, tá? Divisões do budismo. Vamos lá. Assim como existem diversas correntes do cristianismo, das quais as principais são a católica romana, a protestante e a católica ortodoxa, também no budismo existem diferentes correntes, das quais as principais são a Theravada, doutrina dos antigos, que não admite uma divindade pessoal, mas sim uma realidade última impessoal, a que Buda teria tido acesso na sua iluminação. Realidade última impessoal, não existe Deus, existe processo de elevação. Como sugere o nome Theravada, a escola dos antigos, essa escola acredita representar o budismo em sua forma original, o budismo raiz, né? Não é o budismo Nutella, é o budismo raiz. De acordo com os ensinamentos de Buda, enfatiza a salvação individual por meio da meditação. Como não existe nenhum Deus para redimir o homem do ciclo de renascimentos, ele ressalta que o indivíduo deve salvar a si mesmo. Assim, podemos dizer que o budismo Theravada é uma religião de autorredenção, por isso é chamado de ateísmo. O cara não adora Brahma, o cara não adora Vishnu, não adora Krishna, nem Hare Krishna, nem nenhum desses deuses, né? Nem Agni, nenhum deles. Não existe Deus, existe só a pessoa, e ela tem que buscar uma autorrealização, tá? Então, esse é o budismo Theravada. Na prática, os monges podem imitar, o exemplo de Buda até atingir o Nirvana, e mesmo entre eles, muito poucos o alcançam nessa vida. É um exemplo resplandecente para os leigos e o ideal que todos os budistas perseguem, pois mesmo que um budista não consiga deixar este mundo definitivamente em sua vida atual, ele pode conseguir um bom karma. Olha o karma aí, ó. Então, alguns conceitos do hinduísmo estão no budismo. O karma, por exemplo, para si mesmo, bom karma para si mesmo, e talvez se tornar um monge numa existência futura. Então, reencarna como alguém mais elevado. Podemos dizer que a ideia mais importante do budismo Theravada é que o próprio indivíduo deve assumir responsabilidade por seu desenvolvimento ético e religioso. Não há atalho para a salvação nem para a perfeição ética. Cada pessoa deve começar por si mesma. Isso se aplica aos leigos bem como aos monges. O budismo Theravada se mantém no Sri Lanka e no Sudeste Asiático. Então, obviamente, ele não é muito difundido porque ele é mais exigente. A sua abordagem é um pouco mais exigente que o outro budismo que a gente vai ver agora. Budismo Mahayana, ou grande veículo, segundo a qual o próprio Buda é Deus. Olha só, o budismo Mahayana, ele já interage um pouco mais com esses conceitos gerais, onde você necessita de uma deidade. E aí eles fazem do próprio Buda o Deus. Então o Buda foi sim um homem, ele alcançou um nível de elevação, tá, de Nirvana. Por ele ter entrado no Nirvana, ele se torna o Deus dos outros budistas, que estão tentando chegar ao nível dele. Então o budismo Mahayana encara o Buda como seu Deus. É um budismo mais... E pode chegar ao nível dele? E aí eles vão num processo de evolução até chegar ao mesmo nível de Buda. Se tornar Deus também. Tá ok? É esse caminho que eles querem fazer. Olha só. Significa o grande veículo, o grande nave. O seu nome reflete a crença predominante no budismo do norte da Ásia, de que é possível levar todas as pessoas à redenção. O budismo Theravada é chamado de Hinayana, ou seja, pequeno veículo, já que leva apenas alguns, os monges, à salvação. Você viu que o interesse do cara é adquirir um bom karma para voltar como monge? Então eles dizem, só os monges vão passar para a elevação. Então se você hoje nessa vida não é um monge, você tem que viver conforme as 8 vias para você adquirir um bom karma, para você ressuscitar como um monge e dali você passa para o Nirvana. Theravada. O Mahayana diz, não, se todos entrarem por esse caminho, mesmo sem ser monges, pode alcançar uma elevação. E Buda é o referencial. O Buda para eles se torna um Deus. O Deus deles que mostrou como chegar ao Nirvana.
Também na visão que tem de Buda existem grandes diferenças entre o budismo Mahayana e o Theravada. Enquanto o Theravada considera o Buda apenas um ideal, um raio de salvação, o Mahayana acredita no Buda como salvador. Isto é importante porque implica que os monges não são os únicos que podem ser salvos. Os leigos podem igualmente se devotar ao Buda e por sua graça alcançar a redenção. O Mahayana se espalhou pela China, Coreia, Japão e no Ocidente. É o budismo que é praticado aqui no Ocidente. O budismo Mahayana, um grande veículo, que encara o Buda como uma própria deidade. E que entende que quem traçar por esse caminho, mesmo sem ser um monge, asceta, que o Theravada é, ele pode chegar à iluminação, à Nirvana. Que é onde você vai ter aqui o Yoga. Os movimentos que praticam yoga, a meditação transcendental, esse tipo de estudos para que você possa alcançar essa iluminação. Então, a grande estratégia é esta, o Mahayana, que é o budismo mais comercializado, né, para a mente ocidental. Esse Bodhisattva, eu não vou nem ler, o que ele significa? No conceito Mahayana, o cara entende, olha, o Theravada se preocupa somente com os monges. O Theravada se preocupa somente com eles mesmos, com o meio pelo qual eles alcançarem o Nirvana. No Mahayana, os caras estão preocupados em levar a grande veículo, levar mais pessoas à iluminação. Então o que eles entendem no Mahayana? Existem alguns budistas Mahayana que alcançaram a iluminação, só que em vez deles entrarem no Nirvana, eles ficam na Terra sendo líderes, sendo representantes, sendo iluminados para conduzir as pessoas. É onde você vê esses caras que se comportam como verdadeiros deuses na Terra. Eles entendem que eles alcançaram a iluminação, o Nirvana, só que em vez de eles entrarem para o Nirvana e gozarem lá de uma vida de plenitude, de perfeição, eles permanecem aqui para orientar os outros. Tá? Então esses caras estão fazendo o chamado Bodhisattvas. Bodhisattvas é essa dedicação deles em, mesmo tendo alcançado o Nirvana, permanecer entre nós. Então tem caras que se entendem como verdadeiros deuses. Ok? Zen Budismo. Zen Budismo é o budismo que foi para a China, que é o que você vai ver na página... Ó, isso aqui eu já falei, expansão do budismo, Nobre Caminho eu já expliquei. Zen Budismo é página 20. Zen Budismo é página 20. Avisei, hein? Avisei que a gente ia caminhar agora. Zen Budismo. A maior ambição de todos os budistas é atingir algum dia a iluminação, o Bodhi. Tá? Como aconteceu com Buda debaixo da figueira há 2.500 anos. Dentro da tradição budista Mahayana, surgiu na China, ó o Mahayana. Mahayana foi o que se espalhou mais. Aí foi para a China e lá sofreu uma transformação, transformando-se no Zen Budismo. Na China, uma escola especial de meditação que, mais do que qualquer outro movimento, realçava a iluminação como verdadeiro núcleo do budismo. Esse movimento, aos poucos, se espalhou para a Coreia e o Japão e ficou conhecido no Ocidente pelo seu nome japonês, Zen, que significa meditação. Então o Zen é a meditação, tá, ok? É o Om do hinduísmo, tá certo? E que para o japonês é o Zen, a meditação. No Japão, essa vertente budista conta hoje com 20.000 templos e 5 milhões de adeptos entre os monges e leigos. O Zen budismo se baseia na iluminação de Buda, ensinamentos do Buda, tal como foram passados para os textos budistas, não recebem tanta prioridade. Isso reflete a profunda desconfiança do Zen quanto à palavra e a sua capacidade de transmitir conhecimento. A coisa do Zen budismo não é tanto o texto que o Theravada vai valorizar. A coisa do Zen budista é a meditação em si. Então, através do processo meditativo, tá certo? E da adoção desses princípios, né, das 8 vias, você chega ao nível, né, de iluminação do Buda. Então, o Zen budismo, budismo Mahayana, um budismo mais aberto, que quer salvar todas as pessoas e que entende que você nem precisa se preocupar tanto com o texto escrito, como alguns se preocupam, né? Você vai mais pela meditação. Então, esse tipo de manifestação religiosa cabe em qualquer lugar, meu irmão. Ele não está nem aí, sabe? Qual a religião que você professa? Problema seu. Se você adotar essa meditação zen budista, você pode alcançar a iluminação. Você quer religião melhor para fazer um sincretismo?
É a religião perfeita, é a religião da nova era. Budismo tibetano, expliquei para vocês, ó. Só fazer uma leitura rápida aqui, ó. No Tibete, que aí vou entrar no Hare